Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. Sr. Sebastião, conte-nos então uma coisa. Como é que o Sr. Sebastião aparece aqui da Amora? É da Amora, veio de fora, qual é a sua história com a Amora? Eu sou natural mesmo da Amora. É? Toda a sua família já nasceu? Toda a família. Muito bem. E como é que começa a ter algum tipo de ligação com o Amora? É muito jovem. Ainda do pé descalço. É? Estamos a falar dos anos que? Anos 40? Sim. A sede do Amora era ali naquele Miranda. Sim. Já era lá embaixo? Era lá embaixo. Onde em tempos foi um Depois café? passou para a secretaria frente ao Correio. Ok. Mas continua a sede ali na mesma. É. Aquilo era do prédio do Pacheco. Era uma empalhação. Uma empalhação? É verdade, empalhava ali os garrafões e essa coisa. Por causa das fábricas de Pacheco, vidro? Pacheco. Era individual, ele fazia aquilo e tinha aquilo como tasca também. Tínhamos então ali uma tasca que era a sede do Amora. Foi depois a sede do Amora. Muito bem. Então, e como é que se começa a ligar com o Amora? Como é que era? Via os jogos, jogava, o seu pai jogava? Como é que história é essa? Bem, o meu pai jogou no Amora, foi presidente também do Amora, está aí mencionado, e não havia outro entretenimento, era a bola, né? Desde a escola. Sim. Já na escola fazíamos aqui jogos. As aulas, agora diz turnos ou aulas de escola primária. E vinhamos aqui fazer jogos. Aqui, particulares. já na unidade. Já, não era cá equipamentos, nem nada. Sim. Às vezes até era a bata branca, não é? E fazíamos aqui jogos. E sempre assim foi sempre ligado ao Amora. E depois ver sempre antes do Amora, porque o Amora tinha aqui umas amendoeiras, e antes da bola vínhamos à quadrada a apanhar amêndoas, e depois então é que era de andar a bola. Portanto, a ideia que tem, obviamente, já é depois de toda aquela fase em que isto era um batatal do Sr. José da Medideira que... Exatamente. Muito bem. E ainda conheceu essa pessoa? Sim. E de que maneira? Como é que era? Eu fui um daqueles que contribuí para o ganho de uma parte do terreno aqui, largamente para o lado da vinha. Então explique-me lá, havia uma vinha aqui à volta? À volta, que era a vinha da Medideira. Que era desse senhor? Do senhor José da Medideira. Muito bem. E, portanto, mas o campo já não era o tal O campo já existia. Já existia. Já não era o batatal inicial? Isso, já era... Isto até foi um pomar. Um pomar. O campo do Amora foi ali junto ao... O campo do Amora foi ali junto ao estaleiro. O estaleiro, aquela parte da maré. Sim. Ali é que o Amora começou. E depois chegou um bocadinho para cá. Eu ainda sou do tempo que o Amora tinha equipamentos com uma parte amarela e a parte de vermelha. Camisola. É? Como é que era? Era atuada. Mas era vermelha à Porque frente? a primeira sede do Amora é no Largo Machado Santos. Sim, onde é agora... É onde é que é aquilo da Misericórdia. Sim. A Casa da Misericórdia. Ah, mas no Seixal? Não, agora. A Casa da Misericórdia? Não é a Casa da Misericórdia. É um alojamento da Casa da Misericórdia. Ah, ok. O Largo Machado. Sim. Machado Santos, ao pé da padaria. Exatamente. E então aí é que era. E então havia aí uma série... Aí o distintivo do Amora era uma chapa em alumínio. O emblema do Amora nunca foi com o triângulo. Era só uma estrela e a bola. E havia aí, se existiu ainda essa marcação, muito tempo ainda em Bolandas, na sede do Amora para ali, Sim. campo, e coisa durou até desaparecer. Ok. Mas explique-me mais, esse equipamento era vermelho e amarelo? Exatamente. Mas era como? E até usou equipamentos a Porto. Mas era às listas? Não, era uma parte, metade amarela e metade vermelha. À frente? Não, era a camisola toda por inteira. Ah, muito bem. Era a parte toda de um lado era vermelho, do outro lado era amarelo. Cheguei a esse equipamento. A jogar com esse... E chegou a usar equipamentos também a Porto. Então, mas voltando aqui ao Sr. José da Medideira, como é que era essa pessoa? Era um comerciante, aparentemente? Era um extraordinário, que foi pena, quer dizer, a gente não conseguir. Eu tenho uma coisa para a gente conseguir esse terreno, até comigo ia lá à casa dele, que ele ia à entrada, ainda tem lá a entrada, o portão principal. Aquilo era uma vacaria, depois eles moravam ali ao lado, que é para trás daquela capela.
E então íamos lá e comíamos com algum custo, comíamos umas bolachinhas, ele tinha um bagacinho, mas as bolachas já sabiam muito a bom. Mas era uma pessoa extraordinária, muito simples, muito humilde. E então aquilo foi difícil, porque ele tinha uns filhos que também jogaram no Amora. O David, o Madeu e o Júlio. O Madeu foi um dos melhores jogadores que apareceu aqui no Amora. Morreu muito novo, tocava música também Na sociedade. na sociedade, e depois tinha um grupo particular de jazz, tipo jazz. Não é que não era bem jazz, era aqueles clubes, aqueles grupozinhos. Música moderna. Claro, exatamente. E então depois era um grande jogador. Era o gajo que ficou sempre na história, que fez ajoelhar o Moreira, que era o grande médio do Barreirense, que depois foi para o Benfica. Não sei se se lembra assim. E ele, num lance... Moreira. Num lance, deixou-o no chão, digamos. É verdade. Deixou. Então, mas explique-me lá. Eu já vi, desse tempo, esse morreu muito mal para tuberculose. Muito bem. Estamos a falar, então, numa altura em que ainda estamos... No princípio. Estamos a convencer o Sr. José da Medideira a alargar o campo, é isso? É verdade, é verdade. Portanto, havia aqui umas vinhas e era preciso tirar as vinhas. Quando a gente fez aqueles balneários que estão ali, aquilo tinha aqui um tanque e os despejos dos restos das águas de sabão, dos banhos, vinha para dentro desse tanque. Ainda o terreno, esse terreno não estava ainda, e depois foi então doado ao mar. Muito bem. Estamos a falar de que anos? Anos 40? 40, assim. Pós-guerra, talvez? Volta disso. Ok, muito bem. Portanto, entretanto, já me disse que o seu pai estava ligado ao Amora, é da Amora. Como é que vive depois então esse período? Como é que era o Amora nos anos 40, nos anos 50? Como é que era essa fase do Amora? A fase do Amora, quer dizer, eu acompanhei o Amora até a Lisboa, Sacabém, que era ainda do tempo de grandes jogadores que o Amora tinha aí. Era o Fernandinho, o Andrade, depois foi para a Académica, que era o Andrade, que era o filho ali do Papagaio. E pronto, o Barrigas, o Manuel Barrigas, entrevistei. Manuel Barrigas, grande jogador. Era ponta esquerda, e eu lembro-me bastante de vê-lo jogar. E íamos de barco, fomos jogar. Eles foram jogar, eu fui com eles. E eles iam de barco a Sacabém. E então o que é que acontece? Até o próprio Fernandinho, que tinha uma quadrada enorme. Deu uma bolada com o guarda-redes do Sacabenense, era um homem zorro forte. Pá. Caiu para o lado. Foi a toalha, assim tudo, toalhas frias na cabeça. Apanhou-lhe a cabeça e ele matou. E quer dizer, já está a ver a idade que eu já ia. Claro. Eles até iam jogar ao roçado, lá dentro do barco do Esquim da Isabela, chamava-o Esquim da Isabela. E eu jogar o barco, eu já desse tempo andava na escola e ia com eles. Então, mas agora, paralelamente ao Amora, como é que era a Amora dos anos 40 e dos anos 50? A Amora era, por exemplo, uma zona com parte rural e a parte ribeirinha, né? Vivia aqui a Amora de cima, a Amora de baixo. A Amora de baixo. Também quero uma história que há do Amora de cima. O Amora de cima criou lá um clube, criar a independência. Às vezes na política até te falo disso, não sei se está. Mas é verdade, eles eram até equipamento à espanhola. Amarelas e amarelas e tudo. E tinha um clube onde é que é a junta de freguesia. E tinha o campo onde é que é a casa mortuária. Muito bem. Mas porquê? Alguém se zangou com alguém aqui do Amora? Não, era aquela rivalidade que havia. Nós íamos jogar à bola no largo, no Adro, do pé descalço. E depois, quando a gente vinha para baixo, era a padrada. Era a padrada lá de cima do Adro, que aquilo era um problema, não é? Muito bem. Então, mas, entretanto, o Amora tinha esse campo, tomou conta da parte das vinhas, cresceu um bocadinho e depois, como é que apareceram as bancadas? Que histórias é que há à volta disso? Isso, é uma história. Olha isso, vocês tiveram cá dois indivíduos, dois rapazes, dois sócios, esse perfil, o Manuel Jesus, o Zé Borrés, que a gente chama o Zé Borrés, que era o Zé do Rego, que eles tinham até não conhecem, é um homem muito conhecido, quer dizer, o próprio Contínuo, que era o Tony, a gente chamava-o Tony Mija. Sim. Tony Mija. E pronto, era um homem que era o sapateiro, era o que tomava conta dos equipamentos, toda essa história, tudo que era tratamento de botas, que a gente jogava com botas, mas era traves. Sim. E ele é que era o sapateiro, mas quando acabava às vezes os jogos, nós quando descalçávamos as botas estava lá os piquezinhos dos pregos. Nos pés. Muito bem. Então, mas diga-me uma coisa. Portanto, havia um campo que tinha um limite qualquer, mas não tinha bancadas. Como é que
história é essa das bancadas? Como é que as bancadas surgiram? Isto Alguém pagou as bancadas? Como é que foi? É uma história muito engraçada e o Sr. Gestão trabalhou bastante nisso. Isso, eu creio que isto é muito importante, que não passa a história. Então vamos ouvi-lo. Estas bancadas são estas de graus que ainda estão, foram feitas no tempo que eu estava cá na Terceira Presidente. 1960. E então estavam a construir o bairro dos Corticeiros e tinham lá um senhor que era o encarregado. E aquilo era o dono daquela empresa, era o Cássio Faustino, que era o presidente do Lusitano de Évora. E nós tínhamos ordem, todos os fins de semana, lá ia o Sebastião com um carro com 2 varais, buscar 2 sacos de cimento ou 3, trazia para aqui. E então tínhamos aqui grupos, fazíamos aqui caldeirada, faziam caldeirada. Eram 10, 11 aqui a trabalhar, a montar estas bancadas. Como aquela entrada do peão, ainda é desse tempo. Aqui na bancada havia uma entrada para as bancadas, que tinha 2 bolas, era o Manel de Micas, é que fez isso. Encheu uma bola de cimento, deixou secar e depois aquilo era o molde. O molde era uma bola. Portanto, mas as bancadas foram feitas então com cimento da obra do bairro dos Corticeiros. Do bairro dos Corticeiros. E com o trabalho, obviamente, gratuito dos sócios. Gratuito, tudo. E era muita gente? Eram uns 10, juntávamos aqui 10, 12, 11, era conforme. Portanto, passávamos aqui o fim de semana. Entre uma caldeirada e uma boa disposição. Exatamente. Quanto tempo é que demoraram as bancadas? Tem ideia? Uns meses? As bancadas demoraram aí uns 2 anos a acabar. 2 anos? Porque foi feita aquela escadaria também. Ah. Por isso é que eu realço muito esse Zé do Rego. Era um homem duro, rijo. Aquilo foi arrebentado a dinamite. Aquele terreno ali é muito rijo. Que é como rocha, é rocha. Quer dizer, não é calcário. Sim, sim. Mas quer dizer, então foi feito uns buracos com dinamite fornecido da fábrica, da bola, com algum técnico daquilo, e foi só assim é que se conseguiu abrir aquela rampa. Okay. Era precisamente onde é que existia antes as amendoeiras. Muito bem.